Olá, olá pessoas! Muito boa noite a vocês que nos acompanham. Boa noite para quem está chegando. Hoje é sexta-feira, 22 de maio. Agora 6 horas em ponto. Hoje a gente conversa com a Helena, que já está aqui por sinal. Já vamos chamar ela aqui na nossa conversa. Nossa live de hoje é sobre home office. Helena Ribeiro, que estará aqui com a gente. Olá, Helena! Olá, Divas! Como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo por aqui e contigo. Tudo ótimo. Só acertando um pouquinho a câmera, tá legal? Tá muito alto, muito baixo? Para mim tá ok. Se quiser descer um pouquinho, eu acho que fica mais legal ainda, por causa do reflexo da sua luz. Aí, Assim? show de bola. Tá, então deixa eu Perfeito. pegar aqui, Você ajustando me aqui, ouve, né? me vê bem? Te ouço bem, te vejo bem. Home Perfeito. office tem isso, né? A luz ou é muito ou é pouco, né? Se apaga, fica escuro. Exatamente. Bom, Ainda não, ainda não primeira. comprei meu kit luz para as lives. Em breve teremos que nos adaptar até nisso, né? Você sabe que eu subi no lustre, né? Eu falei, eu vou tentar tirar o bocal e inverter a lâmpada para o outro lado, porque aí fica menos é, luz, né? Dá uma quebrada. Aí estava sujo o lustre, Aham. já aproveitei e limpei. Aí potencializou a luz e eu não consegui virar. Mas pelo Então, menos deu em certo que vez de limpou, né? melhorar, piorou, entendeu? Bom, Helena, primeiramente quero muito agradecer a sua presença aqui, dispor de uma hora da sua sexta-feira, ainda mais sexta-feira, Imagina. né? Finzinho de expediente, né? Mas eu agradeço de coração por estar aqui com a gente, dividir suas experiências, ainda mais nesse assunto que está tão presente, né? Verdade. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar abordando um assunto tão importante, porque está sendo um assunto muito discutido nos últimos 60 dias, vamos dizer assim, né? Já era um assunto importante, agora ele ganhou uma relevância aí bem significativa em função de tudo que a gente está vivendo, né? Com certeza. Para muitas pessoas é um assunto novo, né? Ou nem tanto, ou nem tanto. A gente fez uma pesquisa aqui com os nossos seguidores, eu já vou até te apontar os resultados. Antes disso, eu quero lembrar para quem está aqui nos assistindo, os recados de sempre já, que é para compartilhar a live aqui embaixo no aviãozinho e também para usar e abusar da nossa caixinha de perguntas, fazer suas perguntas, dúvidas, enfim. Bom, Helena, para a gente conversar bastante sobre o assunto home office, nada mais justo do que saber o que os nossos seguidores estão pensando a respeito. A gente fez Uhum, algumas perguntinhas para eles hoje e agora eu vou te apresentar os resultados. Primeira coisa que a bacana. gente perguntou para eles, logo de cara, se antes da pandemia eles já tinham vivenciado essa experiência de trabalhar em home office. De todo mundo que respondeu, 33 já trabalharam em home office alguma vez na vida. E 10 não. Então, um número bem maior. Jean está Uhum. chegando. Boa noite, Jean. Outra pergunta que a gente fez para eles também é a seguinte: se eles acham que tem ou que possam ter um bom rendimento no home office. 31 disseram que sim, 11 disseram que não. A gente quis saber deles também, Helena, qual que é a maior distração deles no home office, no trabalho home office. Em primeiro lugar entra a família. 14 pessoas falaram que
14 pessoas falaram que a família é a que mais distrai. Mentira, não é não. A família está em segundo lugar, perdão. Em primeiro lugar, eles próprios, com 17 votos. Então, o foco, a produtividade, a distração ali com o celular do lado, enfim, aí tá tudo embutido. Então, 17 falaram que eles mesmos se distraem no home office. Aí sim, em segundo lugar, a família, com 14 pessoas que votaram. 10 pessoas falaram, Helena, que cuidar da casa, ter que conciliar a rotina da casa com a rotina do trabalho é o que mais distraem eles aí nessa quarentena em casa. E por fim, 3 pessoas acham que o ambiente não colabora, que é ali a casa, a mesinha da sala, um cantinho ali do quarto não está ajudando muito. Por fim, a gente perguntou para eles se eles acham que estão prontos para um home office, se de fato o home office se configurar como o novo normal. 24 pessoas disseram que sim, que estão prontos, e 10 disseram que não estão prontos. Então, para a gente já começar logo te provocando, e aí já aproveito também para te convidar a se apresentar, eu te pergunto, afinal, o home office será o novo normal? Olha, adorei a sua pesquisa porque ela vai contribuir e muito. Nós também fizemos uma pesquisa, eu mandei um e-mail para todos os clientes dessa semana, para vários prospects, falando da entrevista e se eles podiam me ligar para contribuir com a entrevista. Como é que está sendo para as empresas, para os gestores, como é que está sendo os perrengues, os resultados e tudo mais. E foi muito bacana, porque várias pessoas me ligaram e eu pude também, né, ouvir um pouquinho do lado das empresas, dos gestores e assim por diante. Então, bacana, porque você fez uma pesquisa, eu acredito que as pessoas que responderam devem ter sido pessoas físicas, né? Que Sim, devem ter maior respondido. parte. E a pesquisa que eu fiz foi com os gestores das empresas, né? Então, eles estão aí representando a pessoa jurídica. Então, eu acho que a Uhum. somatória desses dados vai nos permitir imaginar algum cenário. Eu digo imaginar porque quem somos nós para falar qualquer coisa nesse momento, né? Acho. A gente tem, claro, né, percepções que podem acontecer X, Y situações, mas só o tempo mesmo é que vai consolidar esses dados. Bom, então deixa eu me Uhum. apresentar, né? Eu sou Helena Ribeiro, da Razão Humana Consultoria, uma consultoria que está há 20 anos no mercado. Nós atuamos com treinamento e desenvolvimento de equipes, processo de coaching, mentoria, plano de preparação para aposentadoria, consultoria em algumas áreas, ou seja, a gente atua no Brasil todo e com várias empresas, a maioria delas empresas de grande porte, ou seja, que tem um volume Uhum. significativo de colaboradores, que atuam em várias áreas e assim por diante, em âmbito nacional. E, e aí o desafio das empresas, quer dizer, você quer que eu já entro nessa questão da pesquisa que À eu fiz? vontade. Essa hora é toda sua. O home office ele já existe há muitos anos, né? Não só aqui no Brasil, como em outros lugares, e alguns cargos são Uhum. pertinentes, as pessoas trabalham e assim por diante. Só que quando você fala, eu vou trabalhar home office, ou a empresa está procurando um colaborador para trabalhar home office, existe o perfil, existe toda uma adaptabilidade, ou existe a pessoa tem a infraestrutura na casa, então isso era o normal do home office, vamos dizer assim, né? Várias pessoas se adaptaram, várias pessoas não se adaptaram. Eu mesmo trabalhei mais de 4, quase 5 anos home office. Depois resolvi vender. Eu tinha uma casa, pra você ter uma ideia, ela tinha 400 metros de área construída. Era imensa, mas não tinha um escritório. Uau. Então, o meu home office em casa era um quarto. Né? Tinha 4 suítes, então era um quarto, era home office. Então, era um negócio estranho, aquela janela, sabe? Né? Por mais, o guarda-roupa, por mais que você tentasse fazer aquilo, um escritório, era um quarto. Né? Aí eu Uhum. resolvi vender essa casa, comprei um terreno na mesma rua
e construiu uma outra casa e um escritório separado. Aí tinha o escritório separado, com cara de escritório, sala de escritório, tudo bonitinho, né? Só que aí tinha o jardim, era casa, não tinha jeito, né? Por mais que eu Uhum. tivesse entrada separada, tudo, era uma casa. E aí o escritório, a empresa começou a crescer, eu cheguei a ter 6 funcionários dentro de casa. Então aí não tinha mais jeito. A minha sala virou uma sala de visita, a minha cozinha virou, né, um refeitório, a minha secretária na época, né, virou assim restaurante para todo mundo, porque tinha café da manhã, enfim, almoço. Não deu. Aí chegou um tempo, não dá mais, né? Vende a casa, né, e compra o escritório. Então, assim, aí vendi a casa, comprei um pequeno apartamento e um grande escritório. Então, hoje eu tenho um escritório, que é uma duplex com cobertura, 6 salas lá perdidas, e moro num pequeno apartamento. Aí disse assim: o meu apartamento não vai ser para trabalhar. Então, eu não tenho ar-condicionado, não tenho espaço, não tenho nada. O apartamento é só para morar. Então, olha que coisa, né? Uhum. Então, quem já trabalhou home office e sentiu algumas dificuldades, ao longo dos anos foram se ajustando. Então, assim, eu me ajustei para não trabalhar mais home office, né? Porque eu queria, Perfeito. assim. E aí eu estava lá, tudo bem, né? Trabalhando no escritório, bacana e tal. Aí vem o home office, estou eu aqui em casa, 60 dias, na mesma dificuldade que muitas pessoas. Numa sala pequena, sem ar-condicionado, apertado, né? Com a mesa não apropriada e me virando. Né? Não só eu, como a minha secretária, enfim, todas as pessoas estão se ajustando, entendeu? Você ia fazer uma pergunta? Você, você particularmente se reencontrou com velhos problemas, né? Então, aí eu falei assim, poxa, né, eu tenho a experiência já do home office, tudo, né, gostava, é claro, tinha hora eu pegava meu notebook, ia lá para o jardim, né, ia escrever, ia produzir alguma coisa, ia lá para o jardim e tal. Mas era, assim, uma dificuldade você separar o que era trabalho do que era coisa pessoal. De repente, 6 horas, 7 horas, 8 horas, o telefone toca, não sei o quê, quando vê, você não tinha uma separação. Então, era tudo muito junto. E isso me incomodava. Uhum. Eu falei, bom, então eu quero separar isso, né? Separei. Agora tá tudo junto de novo, né? Então, assim, essa A- experiência que eu tive, tem um monte de gente que está tendo agora, entendeu? Né? E com um sim, agravante, acaba, sem estar acaba tendo de preparado para novo, isso. né? É, Tem. então, diga. É, uma, uma outra coisa que eu queria. Eu tô olhando aqui na caixinha, o Alessandro Ferreira, da DF Consultec, ele entrou aqui agora, tá dando um oi. Olá, Alessandro. O Alessandro vai estar com a Olá. gente na semana que vem. Ele Ó, vai que legal. abordar também um pouquinho desse assunto, mas sob o ponto de vista da tecnologia da informação. Vai ser Bacana. legal. É quase que uma continuidade da nossa conversa de hoje. Não, mas é muito É, importante. Helena, você falou uma coisa que agora eu quero te perguntar. Na sua fala, agora há pouco, você estava falando a questão da adaptabilidade, do empregador, né, condicionar o seu colaborador para esse ambiente. E para esse momento que a gente está vivendo, é uma coisa nova, até para muitos empregadores, né? Porque não imaginava que em algum momento teria que colocar o pessoal em casa, falar, e você vai trabalhar de casa. Então, assim, logo de cara, quais são as primeiras adaptações ou o que tem que ser revisto para que a estrutura organizacional, os colaboradores consigam trabalhar em casa? Além de um notebook, é claro. Então, o que aconteceu foi assim, como foi muito rápido, o que as empresas tiveram que fazer, né? Tiveram que obedecer. Na verdade, a gente recebeu uma lei, tá, e obedecer. Então, as empresas se preocuparam num primeiro momento de ver assim, bom, a pessoa tem um computador em casa, não tem? Preciso ceder um notebook, preciso emprestar, preciso alugar, né? Ah, eu não tenho internet, então quem vai pagar a internet? A empresa, o funcionário? Não, enfim. Então, tinha um ajuste emergencial ali, que era dar o suporte para essa pessoa trabalhar. Um outro, Uhum. e isso tudo muito junto, porque uma outra preocupação muito grande era assim, o que eu vou liberar para essas pessoas na parte da tecnologia? Eu não posso dar um código, uma senha, e que a pessoa da casa dela vai ter acesso ao servidor 100%, entendeu?
né? Porque com a invasão de hackers, tudo. Então, assim, esses computadores passaram, muitas empresas, esses computadores passaram para a área de tecnologia para fazer uma vistoria, verificar se podia, se não podia. O cara falou, não, eu tenho meu computador, tá, mas eu não sei se o computador pode acessar o servidor da empresa, né? Tem Sim. que, inclusive, tem grandes empresas que foram hackeadas nesse período, entendeu? Né? Tiveram sérios problemas de hackers. Então, a preocupação maior era assim, bom, o que eu vou fazer? Eu, como já tive um problema uma vez, meu site foi hackeado, a primeira coisa, no comecinho de março, que começou esse zum, 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 eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né? Liguei pro meu técnico e disse assim, olha, né? Eu já tive, olha o tamanho da minha empresa, né? Imagine, né? Já tive esse problema e eu fiquei 10 dias cuidando da parte da tecnologia, sabe? Instalando um antivírus com maior potência nos computadores, verificando, fazendo limpeza de arquivo, tirando coisa de servidor, o que dá para liberar, o que não dá, o que põe nas nuvens, o que não põe, o que faz de backup, né? Ele falou, você quer um conselho? Desliga seu servidor. Não fica de casa conectando. Vai ter um excesso de conexões, né? Se você não precisar, nesse momento, conseguir se virar com isso, colocar nas nuvens e backups internos, tudo, vai facilitar para você a sua vida, você não vai gastar energia, desliga o servidor. E foi muito bacana, porque eu fiquei lá uma semana, né, fazendo essa preparação e desliguei o servidor. Né? Agora, então, as Uhum. empresas tinham toda essa preocupação tecnológica, essa questão da pessoa estar preparada com equipamentos. Uma outra coisa, a maioria das pessoas, principalmente os mais antigos, de empresas, a era não tecnológica, tem muita dificuldade, não consegue acessar por casa. Então, teve empresas que têm que mandar técnico para instalar, mandar técnico para ajudar, não consegue fazer uma Para conferência. O que é ensinar, um né? Zoom? Isso, o que é um Zoom? O que é um Google Meet? Né? Como é que eu faço esse negócio? A minha câmera não funciona? E, enfim, então as empresas ainda, nessas conversas que eu tive essa semana, as empresas ainda estão resolvendo essas questões. Né? Um computador que não funcionou, outro que teve que trocar, enfim. E aquelas pessoas que não são autogerenciáveis. Se ela não é autogerenciável, ela não está conseguindo lidar com isso. Ela sente falta do olho no Sim. olho, ela sente falta do gestor. Quem que está aqui para me vigiar, né? Ou vigiar no bom sentido, me direcionar, né? Então aí entra Eu acho que é esse maior legal. número de dispersão. Sim, eu acho que é legal você desmistificar, até abrir um pouquinho esse conceito para quem está nos assistindo, que é legal, de ser autogerenciável. É porque, assim, quando você é autogerenciado, você sabe, bom, eu estou vivendo esse processo de pandemia, isso pode dar certo, não pode dar errado. Qual que é a minha tarefa? A minha tarefa é essa, eu tenho que produzir. É o meu trabalho que eu quero? Todo mundo está trabalhando a mais. Tem gente que está com medo de ser demitido, tem gente que está com medo bom, se fizer um corte, quem vai fazer? Aí o cara está lá, mesmo home office, né? Produzindo mais. Tem gente que está mais assim, leve. Ah, também, se me mandar embora, tudo certo. Então, existem esses dois, né, pontos. Quem não é altamente gerenciável, ele precisa ficar esperando ordem. Ah, mas você não pediu para eu fazer, Uhum. né? Ah, mas eu tinha que fazer isso. Então, ele não tem iniciativa, né? E aí, quando começa, não tem Sim. acabativa. Aí o supervisor fala, mas eu te passei isso ontem, ou anteontem, uma semana passada. Ah, desculpa, é que você não cobrou, né? Enfim, mas eu tinha que cobrar, né? Ah, é um jogo, né, de empurra. É um jogo de empurrar, mas você não fez uma call de manhã, não olhou nos meus olhos, né? Então, assim, né, Sente os falta, né? gestores, os gestores estão tendo assim um excesso de trabalho, porque eles estão fazendo call de manhã, fazendo uma live, falando bom dia para todo mundo, alinhando a equipe, tirando dúvidas, tudo, não sei o quê. Aí, aquelas pessoas que requerem esse contato mais presencial, o cara tem que, né, alimentar ao longo do dia. Por quê? Porque a pessoa não está preparada para esse momento. Aí, se Sim. soma com isso uma pessoa que tem criança em casa, que divide o espaço com mais 3, 4 pessoas, não tem espaço apropriado, ela está dividindo. Olha, eu falei com uma gestora, ela falou, Helena, meu apartamento é pequeno, né? Muito pequeno. Então tá eu e meu marido em casa. Aí o que a gente está fazendo? A sala é pequena, eu e ele. Aí ele está sentado na mesa, trabalhando, tal, não sei o quê, eu no sofá. Aí chega uma hora, eu dou minhas costas, né? Dói tudo. Aí eu falo para ele, revezamento. Ele veio pro sofá, eu vou para a mesa.
E a gente fez. Aí eles estavam sentindo falta de uma cadeira mais estruturada. Aí alguém lá emprestou uma cadeira de escritório que estava lá encostada e eles estão revezando, entendeu? Então, assim, quanto tempo esse Sim. casal consegue? Vai conseguir na quarentena. Eles só vão conseguir Uhum. continuar trabalhando home office se mudar de apartamento, se ajustar, se conseguir, naquele pequeno espaço, criar um espaço mais apropriado. Porque senão, daqui 4, 5 meses, 6 meses, vai ter um problema sério de tendinite, né? Um problema, outros problemas de Vai. saúde virão, né? Então, assim, E é além do interessante. autogerenciável, tem isso. É, é interessante que eu estou olhando aqui no calendário amanhã, pelo menos aqui em São Paulo, né? A gente completa aí 2 meses de quarentena, né? E é um período já mais que suficiente para a gente refletir e entender se funciona ou não com a gente, né? E você falou essa questão dos perfis, né? Da pessoa entender se é ou não para ela, a gente vai até comentar mais daqui a pouco, e é muito interessante chegar nesse ponto. Aproveitando para ler um pouquinho a interação do pessoal aqui, a Sueli está dando boa noite, Sueli. O Ari Boa noite, Protásio está Sueli. aqui. Aris, ó, eu já tô com saudade de você, hein, cara. A gente tem que conversar de novo, fazer nossa live só sobre música. O Ari Protásio esteve aqui na semana passada, sexta-feira passada. Nossa, E maravilhoso, você Ari, hein? acompanhou, que eu vi. É, acompanhei. O Ari é um grande parceiro da Razão Humana. E Aliás, o muita livro gente dele é boa. maravilhoso, viu? Então, ele falou, ele deu um grande spoiler do livro dele na semana passada. Eu fiquei morrendo de vontade de ler. É assim que, O que, Jean, que... É. o Jean está comentando o seguinte, ó, Helena, eu acredito que a organização e o foco dos funcionários contribuem muito para o seu rendimento. Um exemplo que podemos citar é quando se faz a faculdade à distância, é disciplina. Ele acredita também que trabalhar em casa é muito mais responsabilidade. Com Exatamente isso. certeza. A Camila chegou por aqui e já falou que são ótimas dicas que você está nos dando. A Jocely também chegou agora, está dando boa noite. Bom, falamos um pouquinho no começo aí do home office em si, mas acho que é legal a gente falar, né, a parte bonita da coisa, né, os Não, com benefícios, certeza. Eu acho que o porque home office, muita gente percebeu que tem um lado bom, né? com E qual é o lado certeza. bom, afinal? Não, claro que tem. Tem o lado bom e ele veio para ficar. Com certeza, várias empresas vão conseguir adotar. Se não 100%, você pode fazer um meio termo. Isso já era uma experiência que várias empresas estavam fazendo. 2 vezes por semana ficava home office, 3 no escritório, às vezes 3 home office, 2 dias no escritório. Já era uma coisa que em algumas empresas já estavam fazendo. As pessoas que têm Sim, maior concentração, por exemplo, quem trabalha com tecnologia, trabalha com desenvolvimento, tudo, tem algumas funções que elas são ótimas para home office. Se a pessoa tem um espaço na casa e ela consegue se concentrar e se autogerenciar, vai ser perfeito. Vai reduzir o trânsito, vai reduzir os gastos que você tem com o deslocamento, estresse do trânsito. Você vai ganhar qualidade de vida. Quem mora em São Paulo, principalmente, às vezes ele leva 1 hora e 30, 45 minutos para ir, 1 hora para voltar, 2 horas. Ele vai fazer uma academia, ele vai fazer outra coisa nesse horário. Então, eu tenho aham. certeza que o home office veio, né, de uma maneira muito abrupta para várias empresas, mas ele vai ficar, né? Com certeza ele vai ficar. O que vai acontecer é um momento de ajuste daqui para frente. Algumas empresas Sim. vão, né, verificar o perfil, se a pessoa não está dentro do perfil, então, né, esse a gente traz para dentro e vai trabalhando esse perfil. Enfim, eu acho que vai existir um misto. Até eu vi uma matéria que saiu, eu não me lembro agora qual foi a mídia, sobre Nova York, aqueles prédios lindos, maravilhosos, né, que já ninguém quer voltar mais, né? Eu acho que também é um exagero, não vai ser assim, né? De repente ninguém volta. Eu acredito que aí existe um exagero também de que ninguém volta, é um exagero. Porque se a pessoa não Em tiver algum, preparada e em nem algum tiver momento estrutura de casa, volta, é né? difícil. Não, assim, eu acho que é Sim, uma sim. questão de infraestrutura, né? Como é que você vai pedir para um colaborador se ele não consegue, se ele não tem infraestrutura na casa dele, né? Eu estava conversando com um corretor Exatamente. de imóveis essa semana
Ele estava falando Hum, que a procura por casas, né, que tenham um espaço maior, que a pessoa pode adaptar para um home office, aumentou. Olha que bacana, né? caramba. Ele falou as casas maiores, principalmente de condomínio, que tem uma possibilidade, mesmo que não tenha dentro da casa, mas dá para fazer um puxadinho, né? Ou seja, você construir um anexo como um escritório, tem tido mais procura. Olha que bacana, né? Aham. Então, hoje mesmo, um executivo que tinha esse coisa, não, tem que ir na empresa, aquela coisa toda. Ele começou a trabalhar home office, ele é autogerenciável, ele viaja sempre, fala, nossa, vou fazer né, esticar aqui na casa e vou construir um belo escritório confortável ali com ar-condicionado, cadeira apropriada e tudo, e daqui para frente eu vou de vez em quando no escritório. Então, isso vai acontecer naturalmente, né? Sim, é Isso interessante que algumas empresas já deixaram publicamente que, pelo menos até o ano que vem, vão ficar home office, né? O caso da XP, o próprio Google, uma grande parte vai ficar de home office. Então, o que você está falando, né? De que vai ficar mesmo e por um bom tempo. E aí, já pensando nisso também, eu queria te perguntar, assim, o que que você vê que seriam, assim, padrões de produtividade, foco, disciplina? O que que você acha que tem que estar enraizado ali no colaborador que vai trabalhar home office ou no empregado ali que em algum momento vai desempenhar essa função, mesmo que não tenha desempenhado nunca na vida, o que que ele precisa ter? A Camila já está até comentando aqui que ela acha que é a disciplina. Com certeza a disciplina faz parte, foco em resultado, ou seja, qual que está sendo o seu resultado. Se o seu resultado nesse momento estiver sendo maquiado, porque você está trabalhando muito que nem maluco, porque né, você está. E de repente você pode estar trabalhando que nem maluco e às vezes não está tendo resultado. Né? O que está acontecendo comigo e minha secretária. Né? A gente está trabalhando que nem maluca e o nosso resultado caiu. Né? Olha que Hum, engraçado. Ainda falei para ela hoje, fizemos uma call para avaliar o nosso resultado nesses 60 dias. E chegamos à conclusão que a nossa produtividade, a gente trabalhou mais do que devia e produzimos menos, né? Por quê? Porque o nosso trabalho, ele é muito de equipe. A gente precisa de um contato muito, muito próximo. No dia a dia, está fazendo um negócio, aí entra outra prioridade, você está corrigindo um texto. A gente não manda nenhum e-mail, nada para cliente, se um faz, o outro não confere. É um critério nosso. Então, eu criei um uhum, texto, eu saio, vou tomar um café, ela senta na minha máquina, olha o texto. Ela criou, ela sai, vai tomar um café, eu sento, olho o texto. Então, agora a gente manda o texto pelo e-mail, devolve o texto, põe vírgula, aqui eu tirei a vírgula, aqui eu escrevi isso, tá bom? Liga. Sabe? Então, uma coisa que a gente tinha uma agilidade numa proposta, no alguma coisa, a gente está tendo um trabalho extra, que é para manter isso, uhum. então isso tem dificultado bastante. Agora, eu não sei o nível de cada necessidade. As pessoas que têm um trabalho mais solitário, vamos dizer assim, elas conseguem produzir. Se tiver foco e disciplina, ela caminha. Agora, para quem depende muito dos outros, né, um trabalho em equipe, a gente vai ter esse processo de adaptabilidade. Aí, então, no meu caso da Camila, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Daqui para frente, olha, né? O bom e o perfeito, né? Chega, eu vou corrigir o meu texto, eu vou mandar e, né, se der algum problema, tudo certo, para a gente melhorar a nossa produtividade. Então, algumas coisas a gente vai ter Aham. que mudar, mas a disciplina vai ser importante. E você arrumar alguns indicadores. Né? Eu acho que para quem tem filhos em casa hoje, é um problema sério, né? Porque assim, as crianças querem carinho, elas querem estar ali, a mãe está ali, o pai está ali, né? Eles não conseguem. Eu até estava falando com uma cliente, ela disse assim: o, aliás, um diretor comercial de uma empresa. Ele disse: minha filhinha tem 2 anos. Ela esmurra a porta e fala: papai, papai, abre a porta, papai. Né? Aí ele abre, dá um beijinho nela, fala: papai tá trabalhando. Não, papai, agora não, papai. Daqui a pouco vai ela de novo lá, né? Bater na porta. Aí ele falou: E às é vezes eu tô no meio engraçado de que uma reunião, nessa né? E é engraçado que assim que começou esse período, não Ah lá, a demorou muito Camila para a dizendo: gente ó, já ver. exatamente isso.
Mas é, exatamente. E assim que começou esse período, não demorou muito para a gente começar a ver pessoal que estava lá fazendo uma call e de repente chegava alguém no quarto e vazou na internet, e gente que queria pegar o vídeo, colocar na parede e amarrar, como... tinha de tudo, né? O pessoal não economizou nem um pouco no humor para exemplificar exatamente isso, né? E é como a gente percebeu quando a gente perguntou, né? Qual é a sua maior distração? Então, eu mesmo sou a minha maior distração, mas às vezes eu não consigo lidar com essa questão de estar trabalhando e ter minha família, né? E como é que eu vou gerenciar tudo isso e vira uma bagunça, né? Por enquanto está sendo uma bagunça que a gente está conseguindo, né, se virar e está todo mundo entendendo, porque é um processo que está todo mundo passando. Né? Quando isso se Sim, normalizar, é que as coisas vão, talvez as crianças indo para a escola, né? Aí já tem menos meio período que você precisa gerenciar. Então, todas essas coisas vão permitir com que algumas pessoas falem, não, dá para a gente fazer continuar a experiência. Né? Aí faz os ajustes. Eu acho que o tecnológico é até importante você conversar com o seu entrevistado da próxima semana. Qual é o impacto disso tecnológico? As empresas estão limitando muito os acessos, né? A partir do momento sim. que eu formalizo tudo isso, eu vou ter que liberar mais acessos. Então, qual é o impacto que isso pode gerar em termos de segurança para a empresa na parte tecnológica? Né? Por exemplo, um dos critérios, assim, a gente está fazendo muitas lives com advogado, contadores, né? Quer dizer, nesse momento, a lei trabalhista está assim, né? Todo mundo é flexível, mas as empresas têm que tomar cuidado. Nessa pessoa está sentada no sofá o tempo todo, isso pode dar um problema, sabe? De tendinite, algum problema de coluna, tudo não sei o quê, que isso vai perdurar depois. Então, não dá para continuar do jeito que está, vamos dizer assim, né, para várias pessoas. Sim. Precisa criar uma estrutura. Até tinha uma pergunta aqui no começo, que alguém perguntou se o notebook era de responsabilidade da empresa ou de Isso responsabilidade do foi, colaborador. É isso? foi uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp. É a pergunta do Mauro. Se ele pode exigir ou, né, pedir que a empresa forneça um notebook ou ele tem que usar o dele, né? Não, aí está tendo assim uma negociação, né? Tem pessoas, se ela tem um bom notebook em casa e ela pode utilizar e a empresa não tem disponível, porque ela teve que disponibilizar para todo mundo, então isso está tudo flexível nesse momento. Agora, se a pessoa não Uhum. tem, a empresa tem que fornecer. Né? Então, assim, de regra, a empresa tem que fornecer. Mas a maioria Uhum. das concessões agora estão sendo negociadas, né? Porque se a pessoa tem, né, não tem por que ela também não usar, a empresa tem que comprar, de repente, vários computadores nesse momento. Né? Tem uma empresa que eu É, conversei, ele falou que a área de tecnologia tinha lá uns 150 notebooks empilhados para ele configurar. nossa, coitado Pensa. do, coitado do setor de tecnologia, viu? Não, o pessoal da área de tecnologia, eles estão sofrendo, viu? Estão trabalhando que nem gente Então, grande para dar então, conta de pior que estão. tantas configurações aí e principalmente da segurança para as empresas, né? Principalmente, né? O Uhum. Ari está perguntando o seguinte, Helena, você não acha que o convívio social será prejudicado? Ah, com certeza. Eu sinto falta do convívio social, do cafezinho, da conversa, né? Do olho no olho. Então, assim, se com a questão ampliando bastante isso, vai reduzir bastante o convívio social. Então, vai depender muito do RH, das empresas. Eu acho que as empresas, nesse momento de retomada, elas vão precisar de um apoio. Como estruturar isso de uma maneira? Verificar quem Uhum. tem perfil, fazer entrevista com essas pessoas, se está desconfortável do RH fazer, contrata uma empresa que pode apoiar nessas entrevistas, deixar a pessoa mais à vontade, porque às vezes o colaborador, numa entrevista oculta, ele fala, numa entrevista presencial, ele não fala, entendeu? Né? Aham. Então, assim, fazer pesquisas internas para chegar nesse momento e criar um sistema para aquelas que adotarem, né, o home office, criar um sistema de reuniões presenciais, café da manhã com o gestor, uma vez por semana, 15 em 15 dias, reuniões, ou seja,
o hábito das pessoas continuarem indo e se encontrar, porque eu acho que esse convívio social ele é importante, né? Então, não vejo que ele acabaria, não. Você acha também que nessa nova estrutura, né, nesse novo normal que estamos chamando, os setores de recursos humanos terão alguma necessidade de se aparelhar ainda mais para lidar com essas questões emocionais que o isolamento está acarretando, e principalmente pelo fato do home office, de você estar lá sozinho, às vezes você não tem o seu colega do lado ali para você desabafar. Vai ter que ter uma diferenciação também, não vai? Vai. O RH, o meu maior contato, né, quase que mais de 90% são gestores de RH, tanto na área de treinamento e desenvolvimento, como diretores de RH, então eu tenho um contato muito forte com essas pessoas, num primeiro momento. Aí, quando eu fecho um trabalho, eu acabo tendo contato com o diretor ou o gestor responsável pela equipe, mas num primeiro momento com um grupo de recursos humanos. Eles já são sobrecarregados por natureza, vamos dizer assim. O emocional do RH ele é muito cobrado, porque ele lida com todas as situações da empresa. Então, se tem um colaborador feliz porque ele foi papai, ou é a mamãe, aquela coisa toda, é uma coisa que ele recebeu uma promoção, então é uma energia muito boa para o RH. Se tem alguém que está com câncer na família, que tem um problema, que perdeu um filho, tudo não sei o quê, o pai, a avó, o tio, o papagaio, enfim, vem aquela coisa, né, aquela notícia negativa para o RH, e o RH tem que lidar com isso ao mesmo tempo. Então, ou seja, o emocional do RH, ele é muito cobrado o dia inteiro, né? Tanto na alegria quanto na tristeza. Então, eles têm que trabalhar esse controle emocional muito forte. Agora veio a pandemia. Eles estão enfrentando um desafio muito grande. Todas as pessoas que estão com grau de risco, são aposentados, nós temos um público muito significativo, aposentados, que continuam trabalhando, né? Eles aposentaram muito cedo, às vezes com 60 anos, outros com 58, principalmente quem se aposentou por tempo de serviço, né? Aí o que aconteceu? Essas pessoas têm 60 anos hoje, estão no grupo de risco, estão em casa, home office, né? Muitas vezes com toda essa dificuldade da tecnologia, porque ele não era familiarizado com toda essa tecnologia, né? Então, requer uma atenção especial. E aí, nesse novo momento, vamos retomar. Será que essas pessoas vão querer voltar? Né? Porque assim, a minha família não quer, meu pai não quer, o meu filho não quer. Qual é o meu risco? Então, as pessoas vão começar a verificar. Se ele tiver algum problema de saúde e isso for potencializado, talvez ele não queira voltar. Assim, eu vou chegar lá, 3.000 funcionários, 2.000 funcionários, refeitório com 100 pessoas, 150, álcool gel para cá, álcool gel para lá, máscara, tudo, né? Eu na linha de frente, por quê? O que eu vou fazer com esse outro salário, né? Porque quem está aposentado recebe 2 salários. Ajudar o neto, né? Ajudar minha filha ou meu filho que casou né, e fica aqui pagar a conta dos outros? Que nada, vou voltar não. Então pode ser que Uia, desculpa. Pode ser que nessa... É a emoção de ter que voltar isso aí, hein? Então... Até o celular subiu. É que ele está apoiado aqui no teclado. Então pode ser que o RH tenha que enfrentar mais isso na retomada, entendeu? Os talentos... Desculpa. Mas você está falando, no caso das pessoas, né, que estão aposentadas, enfim, ou que fazem parte do grupo de risco, mas eu não sei se eu estou exagerando, tá? Mas eu acho que tem que ir até além. Eu acho que é uma sensação que não vai ficar restrita a um ou outro grupo. Se você for pegar a incerteza do momento, né? Aquele peso que naturalmente já vem à cabeça de muita gente, seja pela mídia, pelos grupos do WhatsApp ou por N motivos. Então, a mudança, ela gera o desconforto, né? E quando você voltar, eu acho que a maioria, ou a grande maioria, vai ter que ser muito bem trabalhada, né? Com aquela luva de, né? Para não chegar e não sentir o baque, né? Porque é um momento muito, muito delicado para as estruturas organizacionais, porque né? o fio emocional está abalado, né? Assim, eu tenho conversado com muita gente. Como é que está o emocional de cada um? Se você está bem, de saúde, tudo,
vai lá, né? Você fala, bom, com todas as precauções eu vou. Agora, se você tem algum problema de saúde, você vai querer primeiro preservar a sua saúde, né? E para preservar a sua Exatamente. saúde, o que você vai ter que fazer? Então, assim, eu comecei a fazer uma pesquisa, não terminei ainda, comecei a ligar para algumas empresas para perguntar esse pessoal com um grupo de risco que já estão em casa, o que eles estão fazendo. Então, quem está Uhum. aposentado e é do grupo de risco está em casa e tem uma função, ok, ele está trabalhando, né? E aqueles que não, a função dele não tem como ser feita em casa, ele está em casa. Né? Então ele já foi, já fez, já tirou férias, primeiras férias, já tirou outras férias, já está emendando feriado, enfim, né? Vai chegar um momento que essa situação vai ter que ser resolvida, né? Vai. Então eu acredito que a gente tem, o RH, ele está passando por um momento muito difícil, né? Assim, de emocional, muito difícil. As empresas vão ter que contar muito com, claro, né? Com toda a preocupação deles e tudo, e a paciência e sabedoria deles ali, como resolver isso. Então, é gerenciar Uhum. em alto nível de estresse mesmo. Primeiro o próprio estresse, né? E depois o estresse da empresa, tal. Para aquelas que Em estão primeiro lugar. primeiro o próprio estresse, né? Aquelas que tiveram que demitir, né, que está tendo que fazer reajuste no quadro, muito complicado também, porque você tem que reduzir tudo isso, né? Então é um momento, a gente está vivendo um momento muito difícil, a gente tem que, né, buscar aí. Ontem a gente fez uma live bem bacana, que foi a live O Poder do Otimismo, né, na retomada. Eu acompanhei um Como pedacinho. ah, você acompanhou? Foi muito bacana, Tava que a lá. gente contou histórias que inspiravam, os nossos perrengues, e como é que a gente pode se fortalecer nesse momento com a inteligência emocional, com a nossa entusiasmo, para a gente se fortalecer nesse momento e superar juntos essa, né, caminhada. Tem até uma convidada sua de ontem que tá aqui, ó, a Elaine, tá falando que foi um sucesso. Ah, Elaine, nossa, querida, ela tem uma história de vida maravilhosa. Contribuiu e muito com a nossa live ontem, foi muito bacana. Bom, o pessoal tá Ó, falando olha que bastante aqui. bacana. Tem alguém falando aí do RH da minha empresa, estou tendo que trabalhar com o emocional. É exatamente isso. Hoje, né, trabalho mais sobrecarregado, olha, tá vendo? É bem isso. Como é que é o Sim, nome dela? Não está dando para ouvir aqui. é Camila Beatriz? a Camila Beatriz. Olha só que legal. O Ari tá perguntando o seguinte. Espera aí que o Instagram tá me atrapalhando aqui. Ah, agora vai. O Ari tá perguntando se você acha, Helena, que a inteligência emocional vai ser a partir de agora um grande pilar do mercado corporativo. Olha, Daniel Goleman revolucionou a inteligência emocional numa década, né? Na década passada. Opa, mas está difícil de parar o negócio aqui, eu tenho que me adaptar. Ele não É quer a parar inteligência aqui. emocional do seu celular. Está abalada, hein? Pois é, né, que não, o teclado aqui escorrega aqui. Então, o que acontece? A inteligência emocional ela foi revolucionada numa década com Daniel Goleman. Depois veio Uhum. uma doutora Zoura, acho que é Zoura, que revolucionou o conceito da inteligência espiritual na última década. Ou seja, falando que a gente precisa, além da nossa inteligência intelectual, que é chamada de QI, né? A inteligência emocional de QE, vem agora o QS, que é a inteligência espiritual. Ou seja, a gente precisa ter um equilíbrio entre essas inteligências. Mais que a inteligência espiritual, que é a sua conexão com o seu Deus interior, independente de religião, né? Porque você pode ser religioso Uhum. e não ser espiritualista, como você pode ser espiritualista e não ser religioso. Que essa conexão de você com você mesmo, com o seu Deus interior, buscar aquele equilíbrio, ia fazer muito sentido para as empresas, né? E para as pessoas. Então, ela fez uma tese de doutorado, inclusive, em Harvard, e o livro dela, eu li esse livro, tenho estudado há 4 anos sobre inteligência espiritual, e muito bacana. Então, essa conexão interior vai ser fundamental para a gente superar essa fase. E quando eu entrei home office, o primeiro dia eu falei, gente, eu preciso escrever um artigo sobre inteligência espiritual. A minha primeira missão, né, trabalhando home office,
vão ser 2 artigos, né? Eu vou escrever sobre inteligência espiritual e sobre home office, porque são 2 coisas que eu, né, posso falar muito bem com isso. E foi bacana, porque esse artigo, ele traz bem esse momento, que a gente vai ter que buscar essa conexão interior. E se eu puder discutir Uhum. isso com o meu gestor, se eu puder discutir isso com as pessoas, se as pessoas conseguirem entender a importância da inteligência espiritual, a importância da inteligência emocional, nós vamos buscar um fortalecimento interior. Aí vai ficar mais fácil a gente trabalhar o grupo, entendeu? Então, eu tenho certeza Sim. que hoje, né, a partir desse momento que a gente está vivendo, a inteligência espiritual nas empresas, ela vai ter um outro olhar, entendeu? Né? Fala assim, poxa, então como é que eu posso acalantar, né, o coração do meu colaborador nesse momento? Porque a gente vai ter que se ajudar, entendeu? Emocionalmente. Né? Então, eu Sim, tenho sim. certeza que vai ser um assunto bem interessante. Aham. Inclusive, eu quero até, lógico, se você puder compartilhar, depois acho que a Ana Paula está até assistindo a gente aqui, se você puder depois compartilhar esse material para a gente até divulgar também, porque é legal essa sua visão de deixar a inteligência emocional, que na verdade é um termo, né, muito presente no nosso dia a dia, mas até então pouco destrinchado, né? E essa maneira que você abordou agora é muito interessante justamente para isso, porque destrincha essa questão para que cada um possa analisar em pequenas partes como é que isso funciona na vida dela, né? Lendo um Porque. pouquinho mais dos... Pode falar. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia ler mais alguns comentários. A Jocely está falando que trabalha com home office em casa, é muito diferente, ela está achando muito ruim, não gosta, e não vê a hora disso acabar. A Elaine, a Duas, ó, Elaine eu que estava também, tá? A Elaine, que estava contigo ontem, ela comentou aqui o seguinte, ó, somos constituídos de espírito, alma e corpo, e todas as partes precisam de alimento. Muito legal esse Verdade. comentário dela, viu? E a inteligência espiritual vem para trazer esse alimento para a gente, com certeza. Sim, sim. Então, se puder depois, lógico, compartilha com a gente esse material para a gente colocar lá no nosso portal, que é muito bacana para o pessoal ler. Não, com certeza. E, e falando um pouquinho, até aproveitando aí o gancho que a Jocely colocou, sobre não gostar e querer que acabe logo, assim, existem certos perfis, né? Os próprios perfis de comportamento já ajudam a entender se numa situação X ou Y ela se daria bem ou não. O home office, acho que se você é mais para cima, mais agitado, talvez você se dê melhor. Agora, se você é um pouquinho mais introspectivo, talvez não, talvez sim. Como é que as pessoas, principalmente aquelas que estão perdidas, que foram empurradas para o home office e até agora estão sem saber como é que lidar com tudo isso, como é que essas pessoas podem, na prática, fazer uma análise, acho que até interior, né? Eu sirvo para isso, Ou ou eu não eu sirvo não para sirvo isso. para isso, antes que espane, né? Como é que Isso. pode ser isso? Olha, em recursos humanos a gente usa, o mercado usa muito uma sigla chamada CHA, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Você é contratado pelo CHA, você é demitido pelo CHA, você é promovido pelo CHA, né? Na razão humana a gente mudou, todos os meus treinamentos eu mudei o CHA pelo axé, né? Então eu começo com atitude, comportamento, habilidades e entusiasmo. Se você não tiver entusiasmo, né, a coisa não adianta. Não adianta você ter comportamento, atitude e não ter entusiasmo. Então, na razão humana, a gente mudou o chá pelo axé. Então, se a gente fizer uma autoavaliação do nosso axé, quais são as suas atitudes, seu comportamento, né, as suas habilidades e seu entusiasmo? Se você tiver comportamentos, conseguir se autogerenciar nesse comportamento, ter disciplina, né, não perder o foco. A maioria das grandes empresas hoje elas têm uma dificuldade muito grande de controlar o uso das redes sociais. Eu falo isso porque eu atuo com grandes empresas, então, grandes empresas, as pessoas não têm acesso à internet ao longo do trabalho. Se eu mandar um arquivo para o cara, Uhum. mandar um link, ele não vai acessar, ele não pode acessar. Né? Por quê? Porque a empresa não consegue controlar aquilo que é importante.
né? E quando vê, o cara está lá, né? A maioria das pessoas acessando fora do ambiente de trabalho. Então, ou seja, as redes sociais passou a ser um grande vilão das empresas hoje com a baixa produtividade. Home office eu não consigo controlar isso, entendeu? Né? As empresas não conseguem controlar. Então, elas vão ter que ter indicadores de desempenho. Então, assim, o melhor do mundo seria se as pessoas fossem intraempreendedores, pensasse como dono, agisse como dono e fosse PJ. Né? A gente acabasse com a dita curva da CLT. Né? Porque aí as pessoas são PJs, são parceiros, são, né? E vão ter responsabilidade para fazer aquilo. Agora, se você mantém um colaborador em casa e a atitude dele, o comportamento dele não for de alta performance, você não vai aguentar. Ele vai até tentar e não vai aguentar. Daqui 6 meses, né, tá todo mundo estressado. Aí não deu certo o home office, entendeu? Por quê? Porque a pessoa não conseguiu cumprir a parte atitudinal e comportamental dela de se comprometer com competência, com habilidade e assim por diante. Então, quando você contrata uma pessoa, você analisa o currículo dela, a competência e tudo, e ela é contratada muito mais pelo conhecimento técnico do que comportamental. Porque se ela não tem muita coisa técnica, ela pode ser desenvolvida, ser treinada e assim por diante. Só que 80% das pessoas são demitidas pela parte atitudinal e comportamental. Sim. Ou seja, né? No linguajar bem chulo, né? Pisou no tomate. Né? Não conseguiu entregar aquilo que na entrevista ou em todo o processo ela se demonstrou entregar. Então, a gente vai viver um período que as empresas vão estar analisando muito essa parte atitudinal e comportamental. Né? Como que foi, como está sendo a atitude, o comportamento daquela pessoa, ele está engajado, ele está, né, procurando fazer o máximo, está com dificuldade, ok, mas ele está, né, motivado, ele está entusiasmado, olha, vamos conseguir superar isso junto, porque não adianta, a gente ficou numa sala muito aberta, está todo mundo sabendo de tudo, né? As empresas abriu né, os cofres, vamos dizer assim, não tem nada escondido. É difícil você falar, esse arquivo o funcionário não pode acessar, esse não pode, enfim, é tudo muito aberto. Então não pode ter aquela sensação assim, eles e nós, eles, os empresários, e nós, os colaboradores. Não, é tudo junto. Né? A empresa depende muito do colaborador, como o colaborador depende muito da empresa. Então, esse sentido de união, sabe? Esse sentido de pertencimento, engajamento, vai ser muito importante nesse momento. Então, os profissionais vão se sobressair, sim, aqueles que tiverem, né, uma parte atitudinal, comportamental bem bacana. Aí a inteligência emocional vai fazer a grande diferença, entendeu? Né? Mais uma vez. Mais uma vez. Ter o discernimento, né? Perfeito. Bom, a gente está quase no finalzinho. Eu queria que você compartilhasse aí com a gente algumas dicas aí, né, de como é que a gente pode fazer para não se sabotar no home office, para não jogar tudo para o alto e conseguir dar conta. Eu acho que travou, viu? Peraí, vamos lá. Tá girando. O Instagram tá girando aqui, essa altura do campeonato, no finalzinho da nossa conversa. Vamos ver se volta. Helena, eu vou fazer várias vezes. Ah, ela já saiu. Vamos ver se ela volta aqui de novo. Vamos ver se ela volta aqui. A gente já chamando de novo aqui a Helena. Vamos lá. Faz parte, hein? Faz parte. Faz parte. Helena, então basicamente, o que a gente pode fazer para não se... de pandemia? Pois é. Diga, como não querido. se sabotar no home office? Essa é a pergunta. Como não se sabotar no home office? Muita Difícil, disciplina. né? É difícil, porque você fica muito assim entre o quarto, a sala, né? A cozinha, de repente tocou o celular, Sim. né? Aí você viu uma mensagem no WhatsApp, aí você ficou curioso, aí daqui a pouco você respondeu não sei o quê. A gente está se falando mais por telefone, né? As pessoas estão ligando mais umas para as outras, as pessoas estão mais assim, sentindo a necessidade de conversar, um assunto que você levava
3 minutos, 10 minutos, você está levando meia hora, entendeu? Então, eu acho que a gente está Aham. vivendo um momento de muita distração. E se a gente não tiver o foco no resultado, a gente vai acabar entrando nesses sabotadores, que vão ser vários ao longo do dia. E quando vê, acabou o Sim. seu dia, você não conseguiu produzir, entendeu? Uma dica aí também é relacionar as coisas, como é que foi meu dia hoje, foi produtivo? Fazer uma lista bacana das coisas boas da pandemia, né? Porque não é só coisa ruim. O que você aprendeu? O que você está tendo que se virar? Às vezes você levaria 10 anos para fazer um negócio, sei lá, 3 anos, você está fazendo em um mês, né? Oportunidade Sim. disso. Ah, não sei se estou gostando de trabalhar home office. Abre a mente. De repente, se permita a aproveitar esse momento, quem sabe você muda de opinião, consegue ajustar Uhum. melhor, entendeu? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de experiências mesmo, né? Aproveitar essas experiências para sair melhor disso, né? Já que a gente, né, não tem outra saída. Às vezes eu até penso que se a gente fosse relacionar todas as nossas questões de inteligência emocional, de desenvolvimento, principalmente profissional, a vida seria uma eterna planilha do Excel, né? Que É verdade. é tanta coisa para a gente refletir, pensar se estamos fazendo do jeito certo, do jeito errado e avaliar, mas na prática é isso mesmo, né? Eu acho que é a melhor forma da gente entender se aquilo é pra gente ou não, né? E se não for também, ok, né? Quer dizer, pode não ser nesse momento, mas pode ser daqui 4, 5 anos, né? Às vezes numa outra Sim, situação. Então, quer dizer, a vantagem é que nós somos seres que podemos mudar, graças a Deus, né? E aprender. Então, isso é muito pois é. bacana. Esse é o principal, né? Se der certo, bem. Se não der certo, tudo bem. Recomeça. Ou Recomeça, tá certo. muda o foco, muda a meta, vai experimentar outra coisa, né? Se você tem a oportunidade, agarra. Até como o Alex está falando aqui, ó, camarão que dorme a onda leva. Você só não pode ficar parado. Se você ficar parado, provavelmente você fica para trás. Bom, Grande quero te Alex. agradecer muito, Helena, te agradecer Eu que muito por agradeço. essa nossa conversa gostosa, ainda mais numa sexta-feira, né? É praticamente um happy hour, né? Mas agradecer muito pela sua presença, pelas suas ideias, por toda a sua experiência que você pôde compartilhar com a gente e deixar a nossa casa aberta aí para quando você quiser voltar. Vai ser muito bem-vinda. Não, quando você quiser, acha um assunto aí que a gente possa, né, discutir entre, né, as minhas competências aí e Assunto é o que vamos, mais tem, mulher. né? Não, é bem bacana. Espero poder contribuir aí outras vezes com vocês, tá bom? E eu que agradeço, gratidão aí pela oportunidade e com certeza, né, sairemos bem desse momento tão difícil. Eu Com agradeço aí também a certeza, todos que sairemos estiveram sim. presentes conosco, enfim, gratidão aí a Sim, quero todos. agradecer também. Quero Ah, hoje é dia do agradecer também todo abraço, mundo então um que abraço esteve. virtual para todo mundo, né? Olha, hoje é dia do Verdade, abraço, hoje é dia do sintam-se abraço. Um abraçados, forte né? abraço para todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, os seguidores da Helena aqui no Razão Humana, os seguidores dos outros 500. Cada um vai lá visitar o perfil do outro, vai seguir, vai acompanhar. Tenho certeza que tem bastante coisa boa. E então, já que estamos aqui no finzinho, desejar para todos vocês um ótimo final de semana, um bom descanso. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem-se de todos por aí. E semana que vem a gente tem mais live. Amanhã é domingo não, mas na segunda-feira a gente retorna aqui com as nossas lives. Helena, um ótimo fim de semana para você e para Obrigada, todos que Gina. estão Eu que aqui também. agradeço, com certeza. Gratidão aí por tudo e até breve. Até breve. Um grande abraço para todo mundo que acompanha a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.